Fala pessoal, trazendo as últimas notícias aqui novamente para vocês sobre Alexandre de Moraes, que é a, a notícia do momento. Alexandre de Moraes, que para quem até então não sabe, ele foi incluído na Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky nada mais é do que bloqueios total, como todo mundo está falando, é a morte financeira. Ele não vai conseguir mais fazer transações bancárias, contas bancárias dele vão ser canceladas e muitas outras questões, muitas outras coisas vão acontecer aí com Alexandre de Moraes. Estou trazendo aqui novas informações para vocês, que os ministros do Supremo aí estão tentando reverter essa lei aí, né? Mas até onde eu sei é impossível isso acontecer. Então já era, né? Eles procuraram isso e agora aguenta as consequências. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Dá essa força aí para mim. Se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui. E vai ser muito importante para mim aqui. E também para vocês ficarem sempre ligados nas notícias do nosso país. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Alcolumbre, presidente do Senado, né, quem tem alguma esperança de impeachment, né, que tinha até ontem alguma esperança de impeachment, eu cobrei aqui publicamente ontem o Davi Alcolumbre, aí ele esclareceu minha dúvida, né, assim, a minha e de muita gente. Pode baixar aí, baixa aí, olha só. O que ele disse? Ele disse que o Congresso Nacional não admite interferências na atuação dos nossos poderes, só no IOF, né? Só na reforma tributária, na administrativa, na eleitoral, em toda discussão, né? Sobre questão de gênero, a discussão sobre voto, né? O voto impresso que derrubou. Então, assim, o Congresso não admite interferências, né? Eu não sei quais são as interferências que ele não admite, porque a única coisa que o Congresso faz, que o STF faz hoje, é interferir no processo. Talvez ele esteja falando assim de interferências externas alienígenas, né? Porque o Congresso, o STF, inclusive, hoje está interferindo até nas emendas, que eu sei que é o único tema que te interessa, né? Quer dizer, desculpa, eu sei que o que te interessa, Davi, é emenda e cargo. É a única coisa que te interessa na política é emenda e cargo, tá? Me corrija se eu estiver errado. Tá aqui, vem cá. Vamos travar. Será que você tem coragem de sentar nesse sofá aqui e travar um diálogo comigo? Será? Duvido. Coloca lá. Põe lá. Vou te tratar bem, eu não desrespeito ninguém aqui. Eu só falo a verdade. O Parlamento acompanha de perto cada desdobramento dessa questão em conjunto com o Executivo e o Judiciário para assegurar a proteção da nossa economia e a defesa intransigente das instituições democráticas. Está aí o tweet do nosso Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. Aí a íntegra da nota dele, né? Então, tudo bem. Coloca aí o nosso querido AGU, link 7. O AGU, o nosso Bessias, cotado aí para a próxima vaga do Supremo. Inclusive tinha muita gente reclamando, falando assim, pô, vocês estão querendo tirar o Moraes, vai vir o Bessias. Eu falei, eu acho o Bessias hoje muito melhor do que o Moraes, porque o Bessias não tem 10% da coragem do Moraes, nem da loucura, né? Então, assim, o Bessias é um advogado partidário, né? É muito parecido com o Toffoli. É difícil a escolha, mas o fato é que também você vai ter aí uma indicação, caso, né, numa utopia em que o Moraes saísse, renunciasse ou qualquer coisa que o valha, você teria uma sabatina diferente, eu acho. Eu acho que teria uma sabatina diferente. O fato é o seguinte, gente, do jeito que está, não tem como ficar, até porque a Magnitsky ela vem como um aviso, ela vem para dizer, olha, é bom vocês corrigirem o rumo, porque senão vai piorar. Coloca lá o nosso Bessias. Gostaria de ressaltar, né, que todas as medidas adequadas que são de responsabilidade do Estado brasileiro para salvaguardar sua soberania e instituições, especialmente em relação à autonomia de seu poder judiciário, serão adotadas de forma ponderada e consciente nos fóruns e momentos adequados. Disse que a Magnitsky merece repúdio
Porque ele diz que é uma tentativa de intimidação do poder judiciário, diz que é grave e que a existência de uma justiça independente é pilar essencial de qualquer democracia. Nós não nos curvaremos a pressões ilegítimas que tentam macular a honra e diminuir a grandeza da nossa nação soberana. Foi o Maduro que falou isso no seu ouvido, Bessias? Porque parece. Deixa eu trazer os nossos comentaristas, porque, Léo, eu vou devolver para você, que você não estava aqui, e depois eu vou abrir para os nossos para os demais comentaristas aqui todos. Mas a minha pergunta, que é a pergunta que eu fiz para o Marco Aurélio, mas o ministro, ele naturalmente, ele responde, vamos assim, de várias maneiras, né? Às vezes tenta responder de uma forma... A Constituição, parágrafo único, diz que todo poder é humano do povo. Então, só é soberano o povo. O Estado exerce e atua em nome do povo. Quando a gente pensa que o Estado atua em nome do povo, e a gente olha para trás e pensa na censura da Crozoé, em tudo que, por exemplo, está narrado no livro do Marcília, censura por todo lado, né? Os fatos que a gente apresentou a OEA sobre a censura no Brasil, sobre o caso do Homero Marchese, entre outros casos, que são milhares de casos, a gente percebe o seguinte: somos nós soberanos? Os nossos direitos individuais que estão lá, incrustados no artigo 5º da Constituição, estão sendo respeitados? Eu penso que não. Eu acho que a gente não está sendo soberano aqui. Então, antes de questionar eventuais punições externas, eu acho que os nossos poderes vão começar a olhar para dentro do país e verificar o seguinte: estamos respeitando a soberania do indivíduo? As facções, os grupos de poder estão respeitando os direitos individuais do nosso país? Essa pergunta tem que ser feita para dentro, para nós. E a gente tem que dar uma resposta a isso. A minha resposta é que não. É que a gente não está respeitando os direitos individuais das pessoas. O voto lá do Fux com relação ao caso da Débora é claro disso. O processo da Débora é uma aberração jurídica, assim como os demais casos do dia 8 de janeiro, né, que muita gente continua insistindo que teria sido um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado sem nenhuma arma, sem tanque, sem combinar com as Forças Armadas, sem nada, um bando de pessoas que foram por vandalismo, como a gente viu a esquerda deitar e rolar e fazer nesse país durante anos, e ninguém chamou isso de golpe de Estado. Então, o que eu acho é que a gente tem que olhar para dentro do país e enxergar se nós estamos sendo soberanos mesmo ou não estamos sendo soberanos. Se não estamos sendo soberanos, a gente não tem uma república nesse país. Não tem uma democracia, não tem uma república. Júlia? Não, é bastante óbvio, assim, concordo totalmente com você. A minha única preocupação, sabe, gente, até refletindo aqui junto com vocês, é porque eu tenho cuidado de acompanhar a mídia esquerdista também, e de ontem para hoje é impressionante como eles trabalham, assim, a construção de uma narrativa muito rápida, e a sensação que eu tenho é de que o Lula continua ganhando com essa história toda, né? Inclusive agora ele até... Estava verificando aqui agora, em mais uma pesquisa, ele conseguiu subir mais 2 pontos. Então, como que ele consegue subir mais 2 pontos em termos de aprovação, sendo que foi ele que construiu esse fechamento do diálogo com os Estados Unidos, que a gente vai adentrar na questão econômica muito em breve. Eu vejo uma abertura grande aí de diálogo a partir da decisão de tirar... de isentar boa parte dos produtos dessa tarifa majorada em 50%, então há sim um caminho de diálogo aberto, não pelo Lula, né, mas por outros atores aí nesse jogo complexo que é o de venda, importação, exportações entre os países. Mas, Cláudio, eu sinceramente, eu me indago aqui como que a gente... que entende o negócio, que está acompanhando os fatos mesmo, como que nós somos capazes de sair dessa bolha e conseguir levar essa mensagem para fora dessa bolha, porque não está chegando lá. Então, que a soberania é do povo, sim, nós sabemos disso, nós sabemos que aqui no Brasil não seria possível o deputado Eduardo Bolsonaro fazer o trabalho que ele está fazendo, foi ele sim que levou os abusos
cometidos pelo judiciário brasileiro lá para fora, inclusive fez de uma forma bastante documentada. O documento que foi entregue para o governo americano, ele é bastante robusto, ele tem muitas páginas, e é por isso que o Trump se sentiu confiante de aplicar a Lei Magnitsky, mesmo sabendo que ele vai ter que se explicar perante o parlamento, porque é assim que funciona a Magnitsky, né? Uma sanção administrativa, mas ela precisa passar pela validação do Congresso. Então, se ele fez é porque ele se sente seguro de fazê-lo e colocou o ministro Alexandre de Moraes ao longo ao lado de pessoas que praticam atos atrozes em relação a seus compatriotas, são abusadores sexuais, inclusive, que foram incluídos no âmbito da Lei Magnitsky. Mas o que me parece, aí fica um questionamento aqui, jogo para você, como que a gente consegue furar essa bolha nossa aqui da direita e levar a verdade dos fatos para fora, porque me parece que o povo brasileiro, a grande massa, não se apropriou do que realmente está acontecendo, não entendeu o rasgo que a Constituição brasileira vem sofrendo desde então. E não, pelo contrário, parece que se compadece e enaltece uma figura como o ministro Alexandre de Moraes. É a sensação que eu tenho, que eu consegui aprender, mas a minha grande questão é como a gente faz para conseguir levar tudo que está acontecendo para fora dessa bolha da direita. Eu acho que a gente faz o trabalho que precisa ser feito e ele vai sendo reproduzido e multiplicado em rede. A única coisa que nos cabe é repetir essa mensagem todos os dias. Aquela velha história, você precisa repetir. Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. A gente precisa repetir. Se vocês forem olhar a situação atual desse debate em relação ao ano passado, eu acho que a gente evoluiu bastante, Degô. Nós estamos aí, inclusive, muita gente está começando a despertar. Estou vendo buzinaço, estou vendo a volta do panelaço. Hoje tem panelaço sendo convocado aí para as 20 horas. Estou vendo várias pessoas fazendo buzinaço aí nas capitais. E teremos agora, no domingo, uma manifestação total aí no Brasil todo, manifestação contra a ditadura, abaixo a ditadura, tá? Cada um do seu jeito. As lideranças políticas estão perdendo relevância, vamos dizer assim, na convocação dessas manifestações, porque se a gente não entender que não se trata de uma questão, é do Bolsonaro a manifestação, não é do Bolsonaro. Né? Não tem nada a ver, ela é uma manifestação muito maior, é uma manifestação pelo retorno à democracia, é uma manifestação pelo fim da ditadura de toga, é uma manifestação em defesa das nossas liberdades. Então, quem será beneficiado com isso politicamente? Olha, gente, vamos parar de ser medíocre, vamos parar de olhar a realidade de forma restrita. Eu vejo ainda muita briga, viu, Degô, né, dentro da direita, né? Porque o Zema disse não sei o quê, porque o Tarcísio disse não sei o que lá, porque fulano não disse, né? O Nicolas não falou sobre. Olha, senhoras e senhores, vamos parar de ser mesquinho também. Vamos tentar olhar o país com generosidade. Isso. Deixe cada um fazer do seu jeito. Cada um sabe o seu limite pessoal, institucional. Eu respeito. Tem gente que eu chamo, convido aqui para o programa, não vem, porque está com medo. Eu respeito. Só que o medo paralisa. E a gente tem que lutar contra o medo. Primeiro, o nosso medo. E a gente tem que qualificar o debate. E a gente tem que se unir como povo, como nação, como sociedade. A única coisa que a gente defende todo dia aqui é a legalidade. O Leonardo falou assim, eu não estou feliz com a Magnitsky. Eu concordo, eu falo aqui, é lamentável tudo que estamos vivendo, é triste, é constrangedor. Você vê um país como o Brasil, você ter um ministro do STF enquadrado junto com terrorista, junto com criminoso, junto com genocida, com estuprador. Porra, quem é que quer isso? Até porque esse negócio vai escalando. Daqui a pouco sabe o que acontece? Os Estados Unidos determina o seguinte, olha, não tem mais visto para brasileiro. O visto brasileiro vai ser igual ao do iraquiano, o do sujeito do Afeganistão, o afegão.
E aí prejudica negócios, prejudica turismo, prejudica você fazer uma viagem, seja lá qual é a função, qual é o motivo. Isso prejudica a vida de milhões de pessoas, né? Então a gente prejudica a imagem do Brasil, inclusive em relação a outros países, prejudica a imagem do Brasil em relação a negócios. Isso acaba sendo um downgrade para o país, um downgrade para a sociedade como um todo. Então, por isso a nossa cobrança. É importante que aconteça, sim, uma movimentação, é importante que alguma coisa aconteça. Agora, não pensem que se a sociedade não se erguer, se os cidadãos não forem realmente para a rua para defender a sua liberdade, vai ser tarde. Amanhã vai ser tarde. Eu questionei o ministro. E o ministro, assim, claro, ele não quis responder, já é uma ditadura, mas ele abriu o olho desse tamanho e falou assim, a gente está no caminho errado. É óbvio que está no caminho errado. A gente está no caminho da Venezuela. No caminho da Venezuela. Quem é que quer ir no caminho da Venezuela? Só esses que estão no poder porque querem assegurar o poder. Eles não querem sair do poder nunca. Nunca. Então, assim, é lamentável e é surpreendente, né, você imaginar que um ministro que tinha entrado 2 anos antes no STF, o Alexandre de Moraes, entrou em 2017. O Temer que indicou. Como é que um cara, 2 anos depois, já mete um inquérito das fake news, já vira essa máquina, e já se destaca entre todos, já submete todos, eu, sinceramente, ministro Barroso, ministro Gilmar, todos os ministros mais veteranos aí da corte, quando a gente percebe a forma como vocês se submeteram a esse projeto, fica parecendo que todos são cúmplices, todos querem o mesmo projeto de poder, tá? Então, assim, aí não tem jeito, a coisa vai no caminho equivocado. Se vocês continuem achando que a China é o grande exemplo, eu digo para vocês, nós nunca chegaremos, do ponto de vista econômico, nos pés da China. Poderemos nos encaminhar do ponto de vista político, de controle social, e sabe o que vai acontecer? O nosso destino será a Venezuela. É isso aí. A Venezuela, um país quebrado, um país riquíssimo, mas que hoje está quebrado, uma economia quebrada, uma sociedade miserável, falida, uma economia falida, instituições falidas e aquele imbecil, aquele sujeito grotesco, o Nicolás Maduro é um sujeito grotesco, era um nada, colou ali no saco do Hugo Chávez, acabou virando o sucessor do Hugo Chávez. O Hugo Chávez pelo menos era um cara inteligente, o Nicolás Maduro é uma porta, ele é só a força bruta, mais nada. Né? Aqui não é o elogio ao Hugo Chávez, não. Outro ditador. Mas assim, a coisa vai desescalando, né? Ela vai indo ladeira abaixo. Né? A burrice da esquerda é tamanha, e aí eu quero me apoiar aqui no JH, porque tem gente assim batendo palma, achando que a gente está fazendo... o Brasil tem mesmo que sair... Tem que boicotar os produtos americanos, tem que sair dessa relação com os Estados Unidos, nós vamos abraçar a China, nós vamos compensar as exportações que não vão para os Estados Unidos, vamos compensar para a China. E você escreveu um artigo que está publicado no site, por favor, coloca na tela aí o artigo do Grosso. O Grosso vai entrar, porque o Grosso vai entrar. Quem está falando isso não é o Lula, não. É a mensagem que vem de Washington, tá? Então... se você quiser se apoiar no teu artigo para fazer o seu comentário, JH, por favor, fica à vontade, mas traz para a gente a tua visão, por favor, o equívoco que é essa argumentação da esquerda. Érica Hilton, estuda antes de falar, pelo amor de Deus. Tabata Amaral, é inacreditável o vídeo que você gravou do Pix, é uma coisa assim, realmente é ridícula, é constrangedora, é vergonha alheia. É isso aí, pessoal, esse foi o conteúdo aí que eu deixo aqui com vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube, e cada vez mais o YouTube vai entregar os nossos vídeos para vocês e para outras pessoas também. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.